Olá pessoal, estamos de volta aqui com várias questões para você fazer a sua revisão, né? Sempre bom, sempre digo que a melhor revisão é a revisão que traz a prática junto. Então nós vamos, você já deve ter visto a aula 2, né? Que foi a aula em que falamos sobre fato típico. Então agora nós vamos fazer as questões que a FGV fez a partir desse tema, né? Com esse tema presente de forma expressa ou mesmo dentro dos itens ou de forma implícita. Vamos lá. Carlos, questão 1, presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Só pegar aqui a minha canetinha para te lembrar de uma coisa. Está dizendo aqui que o Carlos presta um serviço informal como salva-vidas de um clube, que ele não é regularmente contratado e você sabe que isso daí não faz diferença nenhuma. A partir do momento que ele veste a camiseta de salva-vidas, ele poderia estar fazendo isso de graça. Ele já assume uma posição de garantidor. Mas continuemos. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Só algumas considerações preliminares antes da gente partir para os itens, né? Nós sabemos que o Carlos, assim que ele vestiu aquela camisetinha de salva-vidas, ele entrou na posição de garantidor. Ele entrou na posição da pessoa que tem o dever de evitar um resultado danoso em relação às pessoas com quem ele se relaciona nessa posição de garantidor, certo? Ok. A partir do momento que ele assume a posição de garantidor, ele se encaixa no que está disposto no artigo 13, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Ele é a pessoa que, de outra forma, assume a obrigação, né, de evitar o resultado. O que a gente tem que analisar são 3 coisas. A primeira coisa é, ele tem esse dever de agir se ele está encaixado no artigo 13, parágrafo 2º, na linha A, B ou C, ele tem. Segundo, ele poderia ter agido naquele momento, ele tinha a possibilidade de agir. Aqui na questão diz que ele estava perto da piscina, porém de costas, então ele podia agir sim, ele tinha possibilidade de ter agido. Ele se omitiu? Sim. E se ele se omitiu, por quê? Que é o terceiro ponto que a gente tem que observar. Se ele se omitiu dolosamente, ele vai responder pelo resultado ocorrido na forma dolosa. Ou seja, se ele tivesse visto a criança e dissesse, não vou atrás de evitar esse resultado, então ele seria responsabilizado por homicídio na modalidade dolosa, que a criança faleceu. Se ele se omite por culpa, por vacilo, por uma falta de cuidado que ele deveria ter tido, então, neste caso concreto, nós teríamos uma omissão culposa, no qual ele responderia pelo resultado na modalidade culposa. Segundo a questão, o que aconteceu foi uma omissão culposa, na qual ele violou o dever de garantidor, portanto, né, ele tem que responder pelo resultado na modalidade culposa também. A. Não praticou crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia agir, já que concretamente não viu a criança se afogando. Essa alternativa aqui não faz o menor sentido, porque se ele pode agir, significa ele não está preso em nenhum lugar, ele não está impossibilitado de agir. Se ele estava perto da piscina, apesar de não ter visto, ele podia ter agido? Sim. B. Carlos deve responder pelo crime de homicídio culposo diante da sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Correto, item B é o nosso gabarito. C. Deve responder pelo crime de homicídio doloso, em razão da sua omissão dolosa, violando o dever de garantidor. A gente sabe que a omissão dolosa é quando o agente se omite porque quer. E na questão fala que o Carlos não viu a criança se afogando porque ele estava de costas, por um descuido, né? Uma irresponsabilidade. Mas isso não constitui dolo, isso constitui culpa. E a D responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte, já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir como garantidor. Você também sabe que a inexistência de contrato regular não afasta a missão de garantidor que o Carlos tinha naquele momento, não é verdade? Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa B. 2. Odete é diretora de um orfanato municipal, responsável por 80 meninas em idade de 2 a 11 anos. Vocês já estão vendo aqui responsável, que também vai suscitar aqui o tema da responsabilidade do agente garantidor.
O agente garantidor, então, é aquele que tem responsabilidade por alguma pessoa, de modo que ele tem o dever de agir para evitar um resultado danoso. Se ele não agir, essa omissão seria penalmente relevante. A gente chama isso de omissão imprópria. Só contextualizando. Certo dia, Odete vê Elizabeth, uma das recreadoras contratadas pela prefeitura para trabalhar na instituição, praticar ato libidinoso com Poliana, criança de 9 anos que ali estava abrigada. Mesmo enojada pela situação que presenciava, Odete achou melhor não intervir, porque não desejava criar qualquer problema para si. Estou colocando aqui só a referenciazinha do artigo 13, parágrafo 2º, que fala quem é que tem essa posição de garantidor. Nesse caso, tendo como base apenas as informações descritas, assinale a opção correta. Primeiro, antes de eu ir para as alternativas, eu vou só te lembrar de um negócio. Praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. E não tem nenhum tipo de questionamento em relação a consentimento, porque se você está estudando comigo, você sabe que a pessoa que tem menos de 14 anos, pela lei, ela não pode consentir, ela não tem condições de consentir, porque ela não tem o amadurecimento mental suficiente para isso. Isso está no artigo 217A, parágrafo 5º e na súmula 593 do STJ. Vamos lá para as alternativas. A. Odete não pode ser responsabilizada penalmente, embora possa sê-lo no âmbito civil e administrativo. Falso, ela vai ser responsabilizada sim na posição de garantidora. B. Odete pode ser responsabilizada pelo crime descrito no artigo 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente, verbis: submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Você sabe que aqui o que aconteceu não foi isso, ela não passou a submeter essa criança a uma situação de exploração sexual. Mas, né, no caso, se ela tivesse feito isso, obrigada aquela criança a permanecer em condição de prostituição, ela poderia responder, só que não aconteceu. C. Odete pode ser responsabilizada pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217A do Código Penal, em verbis: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Essa é a alternativa correta, esse é o nosso gabarito. E a D, Odete pode ser responsabilizada por omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Importante dizer aqui para vocês que somente responde por omissão de socorro quem não tem dever de agir para evitar o resultado. Então, como a Odete tem esse dever de agir para evitar o resultado, ela não poderia jamais responder por omissão de socorro, tá? O delito de omissão de socorro, ele é para quem não detém essa responsabilidade perante a lei. Gabarito letra C. 3. David, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando então que a sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. A Carla já virou garantidora, né? A Carla já está aqui com esse papel de evitar que aconteça alguma coisa ruim com a menor Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de David. Lembrando que o David, por ser pai, ele já tem essa responsabilidade de forma inerente, né? No artigo 13, parágrafo 2º, da linha A, que é a pessoa que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Carla, naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficaram de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. A Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo d'água por tempo suficiente para causar seu afogamento. Isso aqui é perigosíssimo, esse filtro dessa piscina. David vê quando o ato acontece através de uma pequena janela do banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato do afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, David, Carla e Vitor ficam preocupados com a sua responsabilização penal, obviamente, e procuram um advogado, que pode ser você, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Considerando as informações narradas, o advogado deve esclarecer que, vamos lá, vamos imaginar aqui a responsabilização dessas pessoas. Eu vou só me comunicar com você antes da gente ir para os itens.
O David, ele já tem responsabilidade por ser pai, ele está no artigo 13, a linha A. A Carla, que assumiu essa obrigação de evitar que o resultado se produza, assim como os salva-vidas, também estão na posição de garantidores. O que a gente tem que analisar é aqueles 3 pontos. Primeiro, a pessoa tinha o dever de agir, os 3 tinham. A pessoa podia, desculpa a letrinha meio estranha, porque, né, lousa de tal diferente. A pessoa podia agir, bom, o Vitor podia agir. A Carla podia agir. O David não. Sabe por quê? Porque o David estava trancado no banheiro. Apesar dele ter dever de agir, ele estava impossibilitado de agir naquele momento. Então, o David não vai ter responsabilização jurídico-penal, certo? Então, aqui em relação ao David, ele não vai responder por crime algum, porque apesar de ter o dever, ele tem que poder agir. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando a pessoa devia e podia agir para evitar o resultado. Então, quem vai ser responsabilizado? Vitor e a Carla. O Vitor e a Carla se omitiram por quê? Por vacilo, né? Foi uma omissão culposa. Se a omissão é culposa, ele responde pelo resultado na forma culposa. Alternativas: A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir na situação. Perfeito. A é o nosso gabarito. B. David apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com dever legal de agir. Errado. Os 3 tinham dever legal de agir, não só o pai da criança. C. David, Carla e Vitor poderão responder pelo homicídio culposo. O Vitor responde, desculpa até errei aqui, vou pegar o apagador, borrachinha. O David, ele tinha o dever de agir sim, mas ele não podia. A Carla e o Vitor é que tinham o dever e poder e possibilidade de agir. E a D, Vitor apenas poderá responder pelo crime de omissão e de socorro. Eu já falei que a omissão e de socorro não incide para o agente que tem dever de agente garantidor, ok? Ok. 4, lembrando, até agora, questão 1, letra B, questão 2, letra C, questão 3, letra A. O gabarito está no final. Wilson, competente professor de uma autoescola, guia o seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se a sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral, o carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava no local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Vamos lá. O dolo eventual é a pessoa que não liga para o resultado. Eu falei para você da teoria do foda-se, não foi? A pessoa que está no dolo eventual, ela vai tocar o foda-se para o resultado, porque ela não se importa com a produção do resultado. Ela assume o risco, ela age de uma forma tão irresponsável que você percebe que ela assumiu o risco da produção do resultado. Já a pessoa da culpa consciente não. E eu me lembro demais da aula número 2, onde eu expliquei para você que a pessoa da culpa consciente, o erro dela é confiar demais nas próprias habilidades. E vocês veem aqui que o Wilson é um competente professor de autoescola. Então, o que ocorreu aí foi um caso de ele ter agido imprudentemente, com excesso de velocidade, ou seja, com culpa, mas foi uma culpa consciente, porque ele sabia dos riscos, mas ele achava que não ia dar em nada. Então, nesse caso, que mais se adequa ao caso, para o Wilson, é a culpa consciente, alternativa correta, C de casa. Dolo direto não podia ser, dolo eventual também não, porque ele não tocou foda-se, e a culpa inconsciente não, porque a culpa inconsciente seria se ele estivesse lesando tanto a ponto de não perceber o risco, e a noiva dele avisou a respeito do risco, né? Vamos lá. Quinta. Frederico, de maneira intencional, colocou fogo no jardim da residência do seu chefe
e de trabalho, causando perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região, já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Ocorre que Frederico não se certificou com as cautelas necessárias que não havia ninguém no jardim, de modo que a conduta por ele adotada causou a morte de uma criança queimada que brincava no local. Desesperado, Frederico procura você, como advogado, e admite os fatos, indagando sobre eventuais consequências penais de seus atos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Frederico deverá esclarecer que a conduta praticada configura crime de... Eu falei para vocês que sempre que a gente quer saber qual é o crime que a pessoa vai cometer, a gente vai perguntar, tá, mas o que ele quer fazer? Qual é, entre outras expressões, a intenção do agente? O que ele quer com essa ação ou com essa omissão que ele está realizando? A gente sabe que conduta é uma ação ou omissão voluntária, consciente, dirigida a uma finalidade. Então, se ele tinha a intenção de colocar fogo, de causar um incêndio, ele tem que responder pelo crime de incêndio doloso, certo? Incêndio, está lá no artigo 250 do Código Penal. Se acontecer um resultado morte de forma dolosa ou culposa, ele vai responder também, se eu não me engano, artigo 258, trata dos resultados dos crimes dos crimes de perigo comum, né? Que são os crimes de incêndio, de explosão, de inundação e por aí vai. No caso, por que não foi homicídio culposo, prof? Porque o homicídio culposo, ele não tem o início de uma ação criminosa, o início é de uma ação normal, que por um descuido ocorre a morte de uma pessoa. É uma conduta inicial lícita que é voltada para um resultado que não é querido pelo agente, ele age irresponsavelmente. Por que não é homicídio doloso? Porque a intenção dele não era de matar. A intenção, conforme a questão mesmo falou, a questão sempre vai falar, era de colocar fogo naquele jardim da residência do chefe de trabalho. Se ele respondesse por incêndio doloso simples, a morte da criança ia ficar sem a devida punição. A alternativa correta só pode ser a alternativa D, que fala que ele deve ser punido por incêndio doloso, com aumento de pena em razão do resultado morte. O resultado morte foi culposo, tá? A gente não vê nenhum elemento na questão que diz que ele quisesse o resultado, que ele assumiu o risco da morte da criança. Pelo contrário, disso foi por culpa. Vamos lá, Jefferson, segurança da mais famosa rede de supermercados do Brasil, percebeu que João escondera em suas vestes 3 sabonetes de valores aproximado de R$12. Ao tentar sair do estabelecimento, entretanto, João é preso em flagrante delito pelo segurança, que chama a polícia. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A conduta de João não constitui crime, uma vez que este agiu em estado de necessidade. Olha, pode até ser que tenha um furto que constitui estado de necessidade, mas esse furto é furto de alimentos. A gente pode chamar esse furto de furto famélico, né? Talvez ele não apareça com esse nome, mas o furto de alimentos pode ser considerado uma conduta realizada em estado de necessidade. Como ele tirou 3 sabonetes, a gente não pode dizer que havia um risco, um perigo se ele não levasse esses sabonetes. Então, o estado de necessidade não vai se verificar. B. A conduta de João não constitui crime, uma vez que o fato é materialmente atípico. Correto. O princípio da insignificância. Ô, letra maravilhosa. O princípio da insignificância, ele mexe na tipicidade material do crime, né? Então, se ele não constitui crime, é porque, apesar de formalmente ter ocorrido o fato delituoso, apesar de ter ocorrido o crime formalmente, materialmente a gente viu que a perda foi muito pequena. Então, a gente usa esse princípio da insignificância ou da bagatela para justificar a tipicidade material. Essa B aqui vai ser o nosso gabarito. Vocês viram, ó, que é bem esticada a baladeira, assim, R$12, R$30, o pessoal vai botar um negócio de um valor bem baixo. A FGV não gosta de correr risco com sua insignificância. C. A conduta de João constitui crime, uma vez que se enquadra no artigo 155 do CP, não estando presente nenhuma das causas de exclusão de licitude ou culpabilidade, razão pela qual este deverá ser condenado. Rapaz, até constitui crime mesmo, e tá mesmo no artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mas ele não deve ser condenado, não. O princípio da insignificância, né, prega que ele deverá ser absolvido por atipicidade material da conduta.
D. Embora sua conduta constitua crime, João deve ser absolvido, uma vez que a prisão em flagrante é nula, por ter sido realizada por um segurança particular. 2 erros nessa questão. Nem prisão em flagrante justifica, em tese, né, uma absolvição, porque a prisão em flagrante é um ato procedimental, não tem nada a ver com o crime em si. E segundo, o segurança particular pode fazer uma prisão em flagrante, sim. Aliás, qualquer do povo pode, por que não segurança particular? 7. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou por um tratamento mais conservador com analgésicos para a dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebidos os autos do inquérito, o MP ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado de Jonas deve alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente, que veio após a ação ou omissão do agente, absolutamente independente. Se você assistiu minha aula, você já sabe que não existe causa superveniente absolutamente independente, salvo se você for aí a favor de viagem no tempo, que a gente sabe que por enquanto não é possível, né? B. Relativamente independente, devendo ocorrer desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com sua conduta inicial. Calma aí. Ele não estava em nenhum tipo de risco de morrer. O risco sobreveio por causa de uma negligência da equipe médica. A intenção do Jonas era lesionar. O Jonas, nesse caso, aconteceu de ele ter lesionado a pessoa e depois, supervenientemente, ter ocorrido uma concausa e é mais ou menos independente, afinal de contas, ele só estava no hospital para acontecer aquilo por causa do golpe de arte marcial que ele levou, só que é uma relativamente independente que por si só produziu o resultado. O que isso quer dizer? Houve uma quebra do nexo causal. Se você for até a aula teórica, essa explicação ela está bem direitinho, inclusive eu citei esse caso. Relativamente, nesse caso a B também não pode ser. Ele não pode ser responsabilizado pela morte, já que a intenção dele era só de lesionar e a morte não ocorreu por responsabilidade dele, e sim da equipe médica. C. Relativamente independente, que por si só causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio culposo. E D. Relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte, correto? Não pode ser imputado o resultado morte a Jonas, já que ele veio por causa de um erro. Ele não estava nem correndo risco de morrer. O erro que causou a morte dele sobreveio da equipe médica e não do Jonas. 8. Durante um assalto à instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da condição deles de gerentes e da necessidade que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema para abertura do cofre, os criminosos colocam à força o dedo de Antônio no local necessário, abrindo com isso o cofre e subtraindo determinada quantia em dinheiro. Você sabe que forçar alguém mediante violência é coação física. Então, guarda aí esse detalhe. O Antônio, vou colocar aqui, o Antônio sofreu coação física. Além disso, sob a ameaça da morte da esposa de Francisco, exigem que o Francisco, saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. O Francisco, nesse caso, já que ele sofreu uma ameaça da qual ele não conseguiu se desvencilhar, coação de natureza moral, ambas irresistíveis. Analisando as condutas de Antônio e Francisco, com base no conceito tripartido de crime, é correto afirmar
aqui, só colocar aqui o Francisco. A. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade. Ok, porque a coação física, a gente viu, exclui a tipicidade. Enquanto que Francisco não responderá por ausência de ilicitude. Ilicitude? Eu acho que não é isso não, porque a ausência de ilicitude é quando existe estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Nada disso parece ter acontecido. B. Antônio não responderá pelo crime por ausência de ilicitude. Ilicitude não, a gente viu que é tipicidade. C. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade. Enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade em sua conduta. Alternativa C, gabarito. D. Ambos não responderão pelo crime por ausência de culpabilidade em suas condutas, mas eu acho que se perdeu aí na Matrix. Alternativa correta, alternativa C, ok? 9, mais uma de nexo causal. Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. O Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar, isso daqui é muito importante. Do jeito que eu estou sublinhando as perguntas, vocês têm que fazer isso na prova também, que é para se lembrar. Se o Júlio não tinha dolo de matar, eu vou logo só dar um spoiler aqui. Se o Júlio não tinha dolo de matar, ele não pode ser responsabilizado por homicídio doloso. Ponto. Mas sabia da condição de saúde específica de Wallace, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando Wallace ainda vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre porque, apesar de a lesão ser em local não letal, a sua condição fisiológica, a hemofilia, agravou seu estado de saúde. Acerca do estudo da relação de causalidade, assinale a opção correta. Vamos lá. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente, tranquilo, pré-existente, tranquilo também. Júlio não deve responder por homicídio culposo, e sim por lesão corporal seguida de morte. Correto também. Já que o Júlio não tinha intenção de matar, tinha intenção de lesionar, ele responde pela lesão. Mas a morte aconteceu por causa da condição de saúde que ele tinha e que fala aqui na questão de que o Wallace, apesar dele ter ainda vivo, né? A condição de saúde dele era de conhecimento do Júlio. Então, a morte tem que entrar na responsabilização do Júlio, certo? Então, a alternativa A, nosso gabarito. B. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente pré-existente. Opa, absolutamente é aquelas que sozinhas, né, elas fazem o trabalho todinho, não precisar nem a pessoa ter se metido. Isso, a gente fez um exemplo, que seria o exemplo do veneno. Certo? Porque a pessoa que tomou veneno não vai fazer a menor diferença se eu dou uma facada nela, se eu dou um tiro nela. Se ela já tomou veneno, ela já vai morrer, entendeu? Então, isso que é absolutamente independente. A pessoa hemofílica, se ela ficar quietinha, ela não morre. Então, não pode ser absolutamente independente, não. E Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas sim por lesão corporal seguida de morte. Essa parte aqui, ó, até aqui, tá correta. Mas o começo não tá, invalida o item. C. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente concomitante. Só se ele tivesse adquirido a hemofilia na hora do golpe de faca. Senão, não é concomitante. Concomitante é que acontece ao mesmo tempo, lembra? Aqui vai ser uma causa pré-existente. E D, o fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente concomitante. Também não. Alternativa correta, A. 10. Paula, com a intenção de matar Maria, desfere contra ela 15 facadas. Calma, todas na região do tórax. Cerca de 2 horas após a ação de Paula, Maria vem a falecer. Todavia, a causa mortis determinada pelo auto de exame cadavérico, eu sempre falo para vocês, né? Olha o laudo, que foi o que o laudo disse. Foi envenenamento. Posteriormente, soube-se que Maria nutria intenções suicidas e que na manhã dos fatos havia ingerido veneno. Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta. A. Paula responde por homicídio doloso consumado. Rapaz, a não ser que a Paula tivesse administrado o veneno que foi a causa da morte, ela não pode ser responsabilizada pelo homicídio consumado. Ela até que tentou matar, mas quem conseguiu matar mesmo foi o veneno que foi ingerido pela Maria momentos antes, certo? B.
Paula responderá por tentativa de homicídio, correto? A gente falou que em toda concausa que é absolutamente independente, a pessoa costuma responder pela intenção que ela teve, só que na modalidade tentada. Então, a B é o nosso gabarito. Fora aquela explicação mais simples, né? A Paula até que tentou matar. Quem conseguiu matar mesmo foi o veneno, então ela só pode responder para homicídio tentado. C. O veneno em relação às facadas configura com causa relativamente independente e superveniente, que por si só gerou o resultado. Vários erros. Primeiro, que não é relativamente independente. O veneno é absolutamente independente, do jeito que a gente colocou ali em cima. Segundo, que não é superveniente, porque a Maria não tomou veneno depois. Ela tomou veneno antes, então é pré-existente. D. O veneno em relação às facadas configura com causa absolutamente independente, até aqui está tudo certo, só que concomitante. Concomitante ao mesmo tempo. A não ser que ela tivesse, peraí, dê a quinta facada ainda não, deixa eu tomar aqui o veneno. Então não dá, né? Corações. Alternativa B, gabarito. 11. João, com a intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado em um hospital, no qual vem a falecer, não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio que destrói a enfermaria em que se encontrava. A gente falou que isso daí é uma concausa superveniente, afinal de contas, o incêndio foi depois dos disparos de arma de fogo. Toda concausa superveniente é relativamente independente, certo? A gente só tem que perguntar se ela causou o resultado sozinha ou não. Se é uma que por si só causou o resultado ou uma que por si só não causou o resultado. Prof, como é que eu vou saber? É aquele negócio do susto, né? Se o fato seguir o seu curso natural, ou seja, uma pessoa levou um tiro, aí foi para o hospital, aí foi levada para a cirurgia e na cirurgia ela não resistiu, isso daí é uma causa, é um desdobramento natural. Então, a pessoa responderia pelo homicídio consumado, certo? Porque acabou morrendo em decorrência dos disparos mesmo. Agora, quando é uma quebra de nexo causal, ou seja, uma coisa que quebrou totalmente os planos que a gente projetava, porque o normal de uma pessoa quando é socorrida, é essa pessoa ser socorrida, ir para o hospital, tal, passar por um procedimento cirúrgico ou morrer antes da cirurgia. Mas incêndio, a gente não espera que o incêndio aconteça. Então, nesse caso, ele só responde pelos atos anteriormente praticados. Isso está no artigo 13, parágrafo 1º. O que foi que ele fez antes de incendiar? Antes, ele tentou matar o desafeto dele, Antônio. O João tentou matar o Antônio. Então, nesse caso, o João só pode responder por homicídio na modalidade tentada, que foi o que ele fez antes de acontecer esse incêndio, certo? Bem facinho, artigo 13, parágrafo 1º. 12. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça, né? No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri no seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar alegações finais, a defesa técnica de Yuri deve pugnar pela sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, na tese, vai configurar o quê? Bom, consentimento depende muito de onde é que ele está. Se o crime já me diz, olha, se as pessoas discordarem, então é esse o crime. Tipo estupro. Estupro é óbvio que, já que há um constrangimento, foi um ato libidinoso, uma conjunção carnal, praticado contra a vontade da vítima. Então é meio que implícito que dentro do estupro a gente tem um dissentimento, uma falta de consentimento. O consentimento no estupro, ele faz com que não se encaixe mais a conduta no tipo penal. A análise de tipicidade fica prejudicada. Prof, por quê? Porque se o estupro é realizado quando se constrange uma vítima a contra a sua vontade, mediante violência ou grave ameaça, realizar
ou permitir que se realize com ela um ato libidinoso ou a conjunção carnal, nesse caso, havendo o consentimento, não encaixa mais. O fato vai passar a ser atípico. Tem vezes que o consentimento ele vai ser uma exclusão de ilicitude? Tem, mas só quando essa falta de consentimento não faça parte do tipo penal, tá? Então, nesse caso, a questão 12, o gabarito será a letra C. Vai ser um fundamento para o reconhecimento de que a conduta é atípica, porque ela não encaixa mais na descrição do crime de estupro. 13. Durante 2 meses, Mário, 45 anos, e Joana, 14 anos, mantiveram relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai de Joana, revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conheceram no dia do aniversário de 14 anos da sua filha. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Mário... Vamos lá. Quando é que, com o consentimento, assim, com a concordância, mesmo com a concordância, né, material da vítima, a conjunção carnal e o ato libidinoso vão ser crimes no crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal. Vou colocar aqui, 217-A do CP. Você sabe que se a vítima tem menos de 14 anos, é estupro de vulnerável. Se ela tem mais de 14 anos, ou seja, completou 14 anos, hoje, a partir de agora, se alguém estiver acusando de algum agente de estuprar essa vítima, ele tem que demonstrar que ela não consentiu o ato, certo? Então, quando é que esse consentimento pode ser levado em consideração a falta dele? A partir dos 14 anos. Se ela tiver menos de 14 anos, não existe negócio de consentimento, não. É sempre estupro de vulnerável. Mas, no caso, a gente vê uma situação que não configura crime. Porque nem ela tinha menos de 14 anos e nem ela foi constrangida ao ato. Então, a análise de tipicidade, ela acaba caindo por terra. A gente enxerga aqui que a conduta que foi praticada é atípica em razão do consentimento da ofendida. Tranquilo? Ok. 14, para a gente encerrar. Patrício, ao chegar na sua residência, constatou o desaparecimento de um relógio que havia herdado do seu falecido pai. Suspeitando de um empregado que acabara de contratar para trabalhar na sua casa e que ficara sozinho por todo o dia no local, Patrício registrou o fato na delegacia própria, apontando de maneira precipitada o empregado como autor da subtração, sendo instaurado o respectivo inquérito em desfavor daquele suspeito. Ao final da investigação, o inquérito foi arquivado e a requerimento do Ministério Público, ficando demonstrado que o indiciado não fora o autor da infração. Considerando que Patrício deu causa à instauração de inquérito policial em desfavor de um empregado, cuja inocência restou demonstrada, é correto afirmar que o seu comportamento configura. Vamos lá. Será que o Patrício teve dolo de atingir a honra da pessoa como é o nome do empregado? Não falou o nome do empregado. Será que ele teve o dolo de agir contra a honra do empregado? Parece que não. Ele chegou à delegacia e disse, olha, a pessoa passou o dia todinho lá e o relógio sumiu. Então, eu acho que foi ele, só pode ter sido ele. Quando uma pessoa fala as suas suspeitas para a autoridade policial, ela só pode ser punida por isso em uma situação. Na situação de denunciação caluniosa, que é o crime do artigo 339 do Código Penal, que é quando ele fala uma coisa, né? Ele imputa a uma pessoa uma infração penal, sendo que ela sabe da inocência dessa pessoa. Então, se ele soubesse da inocência do empregado, e tivesse dito, ainda assim, ao policial ou ao delegado de polícia que instaurasse o inquérito em favor dele, aí sim ele estaria cometendo denunciação caluniosa aqui na forma do artigo 339 do CP. Denunciação caluniosa só existe na forma dolosa, então a alternativa C, denunciação caluniosa culposa, faz o menor sentido. Prof, por que não pode ser calúnia? Porque a calúnia exige o dolo, que é o ânimos difamandi, que a gente fala, o ânimos caluniandi. É porque o ânimos difamandi, ele meio que é gênero. Aqui no ânimos caluniandi, a gente tem que analisar o seguinte, será que o agente realmente tinha consciência de que não tinha sido essa pessoa? E vontade de imputar a ela, falsamente,
um fato definido como crime? Em outras palavras, houve o combo do dolo de consciência mais vontade? Parece que não. Parece que ele não tinha, assim, intenção de ferir a pessoa do empregado. Ele queria só resolver essa pendenga mesmo. Então, já que não encaixa em nenhum crime, fato atípico. Meu povo, nós vamos ficando por aqui, né? Foram umas questões bem naquela linha que a gente falou, que a gente advertiu a vocês todos na sala de aula. Então, nós vamos ficando por aqui, esperando vocês sempre para os próximos encontros, tá bom? Sempre um prazer inenarrável. Um beijo e até a próxima.